confiança em Deus. Ele não perdeu a sua confiança que ele tinha em Deus. Amados e queridos irmãos, depois de João passar por toda a adversidade, depois de João passar por toda a sua dificuldade, que ele percorreu na sua vida diante do processo que ele teve, diante de tudo que ele passou, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos uma convicção que Deus está no controle de todas as coisas, a glória seja dada por Deus. Amados e queridos irmãos, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à adversidade, em meio à luta que o crente passa, em meio à turbulência que o crente passa, eu quero te dizer uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos meus irmãos, em meio à dificuldade, em meio à luta, há momentos que você pensa que Deus não está mais no controle, há momentos que você pensa que você está sozinho, há momentos que você pensa, irmão, que você está desamparado, mas é nesse momento que Deus está ao seu lado dizendo: meu servo, levanta a tua cabeça, porque eu estou no controle de todas as coisas. Vai levantar a sua mão para o seu cabeça e glorificar a Deus, porque ele conhece. Glorifica a Deus nessa hora, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, e os mensageiros de Jó, em meio àquela dificuldade que ele estava passando, cada um traz uma mensagem diferente para bater Jó, para ver Jó mais analisado. Cada um traz uma mensagem, e mesmo traz uma mensagem igual a sua mentira, cada um traz uma mensagem para bater a vida de Jó. Queremos amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quando o crente está passando pela luta, quando o crente está passando pela dificuldade, geralmente aparece alguém para trazer uma mensagem negativa, geralmente aparece alguém para trazer uma mensagem para você se desanimar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus nos chamou para vencer. Se Deus nos chamou para vencer, levante a sua cabeça, confia em Deus, não perca a sua confiança, que Deus está no controle de todas as coisas. Você crê que Deus está no controle? Levanta a sua mão para o céu, glorifica. Deus está no controle. Aleluia. Glória seja dada ao poder de Deus. Glória seja dada ao poder de Deus. Foi aquela tribulação toda que passou por isso. Pensei, Senhor, que tudo pode. E nenhum dos meus pensamentos pode ser perdido. Eu quero dizer uma coisa, irmão. Se Deus estabeleceu um projeto na sua vida, glorifique exalta o nome do Senhor. Que o projeto de Deus vai se concretizar na sua vida. Se Deus estabeleceu, toma posse da sua vitória nessa noite, porque Ele é o Senhor. Vai cuidar de ti. Aleluia. Eu me lembro, queridos, que quando eu perdi o meu pai e a minha mãe, eu sou filho de uma cidade bem pacata, bem pequenininha e bem tradicional. Tem mais ou menos 15 mil habitantes naquela cidade. Fica bastante longe, distante de Salvador, uma cidade que chama Itajubo, Colônia. E eu perdi o meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Tinha 10 anos de idade quando eu perdi o meu pai e perdi a minha mãe. Vocês temos irmãos dentro da cidade que é tão tradicional. Meu pai, a primeira viagem que ele fez para Salvador, juntamente com a minha mãe, quando chegou numa cidade que chama Baixada, no extremo sul, já no sul, tinha chovido, estava bastante sul, isso no ano de 1988, chovendo bastante naquela redondeza. Meu pai nunca tinha feito uma viagem, meu pai nunca tinha entrado dentro do ônibus, não sabia o que era fazer uma viagem, nunca sabia o que entrar dentro do ônibus para fazer uma viagem. E além daquela mediação em Uruçuca,
E o pai estava correndo uma barreira. Já tinha cumprido vários carros, várias pessoas. E meu pai também, com a minha mãe, curioso, saltou do carro que ele estava. E o resto da terra cobriu, desceu, cobriu ele e cobriu a minha mãe. Eu fiquei moleque naquela época. Lá em casa são 17 irmãos. E eu me lembro muito bem que, para chegar até onde eu morava, passava aqui uma igreja de crente. E todas as vezes que eu passava, juntamente com a minha família, eu gostava de jogar pedra na porta daquela igreja. E quando foi uma certo dia, eu morreu a cena, o porteiro abriu a porta e disse: olha, Jota, Deus tem um projeto na sua vida, e você vai ser o pregador da palavra de Deus. Eu disse: você toma rumo. Queridos meus irmãos, e o projeto que Deus estabeleceu na minha vida, quando foi no ano de 1993, eu estava dentro de uma penitenciária de Feira de Santana Preto, quando alguém levou a palavra para mim naquela penitenciária que eu estava preso, e ele levou a mensagem que aquele profeta tinha falado para mim no ano de 1928.